Vem cá, me responde uma pergunta. Você está se preparando para o concurso de PEIF da cidade de São Paulo? Se a resposta é sim, você está no lugar correto, Pro. Hoje nós vamos conversar sobre um artigo que foi solicitado no último edital de 2014, que tem como título Avaliação e Alfabetização, escritos pela Eliana de Albuquerque e Arthur de Moraes, certo? Embora a gente não tenha certeza se esse artigo será novamente solicitado no próximo edital aí, que nós estamos aguardando a publicação, ainda assim é sempre bom estudarmos e são assuntos muito importantes. Olha só, a avaliação, a alfabetização, certo? Essa é uma aula que se encontra disponível já lá no Clube de Estudos. Se você ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui para você ter acesso a saber um pouquinho mais do Clube de Estudos, tá? Onde nós estamos estudando justamente para este concurso. Lá, claramente a aula é maior, tem 60 minutos, então aqui eu trago uma pincelada para você também, se está estudando sozinho, já ter uma noção do que fala esse artigo. Mas bora lá! Se você acha importante, interessante eu compartilhar com você esse tipo de vídeo, já deixa o like, porque é bastante importante e também para eu saber que eu devo continuar trazendo para você esse assunto aqui, tá bom? Qual que é o objetivo desse artigo? A verdade é que os autores, eles buscam distinguir ou fazer com que nós consigamos entender um pouquinho mais acerca da prática tradicional e da prática construtivista. Ainda paira talvez um pouquinho essa dúvida sobre o que é um, o que é outro, como trabalhar um ou como trabalhar outro, tá? Então eles apresentam bem separado para que a gente consiga entender de fato. Bom, primeiro, na introdução do texto, os autores falam um pouquinho sobre como que era o ensino na década de 80, depois como que passou a ser esse ensino na década de 90 e justamente ainda em meados da década de 80 começaram a aparecer as primeiras críticas acerca do ensino tradicional. Por quê? No ensino tradicional era aquela visão simplista, né, reducionista de que o professor era detentor do conhecimento, a criança uma tábula rasa e, portanto, deveria simplesmente receber conhecimento. E que caso ela não conseguisse receber porque ela tinha algum problema e ela precisava ali correr atrás individualmente de um modo geral, tá? Falando sobre o processo avaliativo, os autores eles falam o seguinte: para conversar sobre a avaliação é preciso entender por meio de 3 questões. Primeiro, o que é que se avalia, como se avalia e para que se avalia. Então eles vão responder essas 3 questões. Primeiro, na prática tradicional e depois na prática construtivista. Algumas características que eles nos passam acerca do método tradicional ou da prática tradicional. Então, primeiro, na prática tradicional era se trabalhado tanto pelo método sintético, que envolvia a questão do sistema alfabético, fônico e silábico. Depois, também acerca do método analítico, que envolve mais um trabalho mais global de sentenciação e da palavração, tá? Então, um parte mais do mínimo para o todo e o outro parte já mais de um texto. Nessa prática tradicional, a escrita, na verdade, era olhada como um código e esse código ele precisava ser memorizado para que a criança conseguisse escrever, para que tivesse o domínio da escrita. Também, ainda nessa prática, a criança tinha que ter um momento na qual era chamado de estado de prontidão, ou seja, a criança que estivesse nesse estado de prontidão é porque ela já possuía ali algumas habilidades perceptivo-motoras, de coordenação, enfim, tá? E depois, nessa prática também tradicional, a visão, ela partia mais de uma visão adultocêntrica, sabe? Então, já se tinha ali meio que um pensamento pré-moldado de como a criança deveria ser. Ou a criança já era olhada como um mini adulto que precisava adquirir algumas habilidades e se desenvolver, certo? E ainda dentro dessa prática tradicional, quem decidia como deveria ser o trabalho era o professor, e é bem na verdade que esse trabalho ele era sempre feito, na maioria das vezes, por meio das cartilhas, né? Cartilha que a gente conhece muito aí é a cartilha suave. Depois,
O que era avaliado, como era avaliado e para que era avaliado dentro dessa prática tradicional? Olha só. Primeiro, o que era avaliado? Existia 2 momentos de avaliação na prática tradicional. A primeira avaliação ela ocorria antes do período de alfabetização, né? Antes da criança entrar lá no primeiro ano, justamente para verificar se a criança ela estava pronta, se ela pertencia, se ela tinha aquele estado de prontidão, se ela estava apta a seguir para o primeiro ano, tá? Essa era a primeira avaliação. A segunda avaliação era durante o processo de alfabetização. Então a criança ela passava por algumas avaliações. Por exemplo, tinha o momento em que a criança tinha que dar a lição ao professor. Então o professor escolhia lá um trecho que ela deveria ler ou palavras que tinham sido aprendidas e a criança era avaliada naquele momento. Segundo o artigo, a criança que não conseguia atingir o objetivo esperado e não se mostrava apta para a próxima lição ou para a próxima série, ela tinha que correr atrás, né? Então, possivelmente aí a gente entende que os pais tinham que correr atrás, colocar essa criança para estudar mais e tal, porque o professor ele seguia com o que ele tinha que fazer, seguia com os demais alunos. Para que se avaliava? Então, é isso que eu tô falando para você. Primeiro, para medir e classificar os alunos e depois para determinar aí o prosseguimento do ensino. E como é que se avaliava? Primeiro, era exigida a leitura e a escrita de unidades menores e de palavras, então se estava trabalhando a família do B, então como é que essa criança conseguia ler, se conseguia ler, e a partir da família do B as palavras que foram aprendidas naquele momento. Depois ainda, como eu já falei para você, tinha a hora de dar a lição, onde ela precisava ler exatamente o que a professora solicitava. E por fim, não importava o conhecimento do aluno que ele trazia antes da escola. Sabe o que hoje a gente escuta muito e defende, de que a criança ela já chega na escola com um conhecimento, com uma bagagem? Então, na prática tradicional isso não existia. Foi o que eu falei para você no início do vídeo, a criança chegava vazia e a partir do momento em que ela se relacionava e estava no ambiente escolar é que ela começaria a receber aí conhecimentos, tá? Olha que coisa mais estranha, né? E agora a gente chega para as características da prática construtivista. Então, o que a gente encontra de informação no artigo desses 2 autores? Primeiro, o construtivismo ele aparece aí como uma crítica ao método tradicional, e nós vimos que as críticas começaram a surgir ainda lá na década de 80, tá? Então, esse método, os autores que começaram a criticar falavam que não era a falta de desenvolvimento da criança não era uma inabilidade dessa criança, desse estudante. Então ele não conseguia prosseguir porque ele não era capaz. E sim, porque existiam outros fatores envolvidos, certo? Em relação ao fracasso escolar, então na década de 80 existia muito fracasso escolar, só que o fracasso escolar ele ocorria por conta da repetência, certo? Já nas décadas posteriores foram introduzidas aí algumas avaliações externas, tal, por exemplo, o SAEB, tá? Mas assim, houve algumas mudanças, mas o fracasso escolar, ele mudou só, né? Ele deixou de ser mais por repetência, mas ainda assim a gente encontra informação no texto de que o fracasso escolar ele ainda acontece porque até nos dias de hoje a gente encontra crianças no final do ciclo de alfabetização que não sabe ler, no final do ciclo interdisciplinar que não sabe ler, no final do ciclo autoral que ainda não sabe ler e pior, estudantes que ao final do ensino médio ainda não sabem ler, né? E aí também entra a questão do analfabetismo funcional, enfim, que não compete a gente falar um pouco sobre isso aqui agora, tá? Nesse momento aí da questão da prática construtivista é onde surge as ideias do sistema de notação, ou seja, Emília Ferreiro e a Ana Teberoski, que elas vêm falar um pouquinho o livro Psicogênese da Língua Escrita, que é a base aí do nosso trabalho ultimamente, tá? E elas falam que para que a criança consiga aprender a escrever, ela precisa entender que a escrita não é simplesmente um código, é um sistema de notação, um sistema de representação. Então as crianças elas precisam entender qual que é a representatividade disso, compreende? E depois, com a psicogênese da língua escrita,
veio aí a possibilidade de nortear o trabalho dos professores, porque as autoras falam justamente sobre os níveis de escrita. Então você consegue agora, por meio de uma sondagem de escrita, dizer se o seu aluno ele se encontra no nível pré-silábico, no silábico com valor, no alfabético, e assim você consegue dizer como pensar trabalhar com a sua criança. Compreende? Também a inserção com o trabalho de gêneros textuais. Olha só que interessante. Hoje a gente já entende bem, né? Gêneros textuais precisam fazer parte do contexto escolar, do ambiente da criança, para que ela consiga aprender que a escrita... Isso vai fazer com que ela entenda essa questão do sistema de notação, de representação, porque ela vê a escrita no dia a dia e ela vai ver o quão importante é essa representatividade, certo? E, portanto, o ensino precoce em situações reais de escrita. Então, é trazer gêneros que talvez a gente pense, mas esse gênero não é para a criança aprender agora. Mas é já expor a criança aquele gênero, e já é alguns gêneros que sejam mais fáceis, mais de acordo com a faixa etária, de se já trabalhar com essas crianças. Então, essas são as características que a gente encontra na prática construtivista. Depois, o que se avalia nessa prática? Primeiro, o registro do progresso do domínio dos estudantes. Então, aqui não está avaliando o estudante, mas sim o desenvolvimento dele. Então, a gente consegue perceber qual que evoluiu mais, qual que evoluiu menos, como que está a evolução de cada um. E olha só a palavra, registro. Então, a gente já passa a registrar, escrever sobre isso. O aluno avaliado conforme o desenvolvimento. O erro desse estudante, que lá na prática tradicional era um grande problema, agora se a criança apresenta um erro, uma dificuldade, isso só mostra o nível que ela se encontra. Então, em uma mesma sala, por exemplo, você pode ter uma criança que esteja no nível pré-silábico e no nível alfabético. Isso não é um grande problema para a criança diretamente, e sim mostra apenas os níveis que elas estão e como é que o professor precisa nortear o trabalho. Percebe como que muda aí o conceito de avaliação? E no artigo também os autores, eles nos dão exemplo de que para fazer essa avaliação a gente pode trabalhar com quadros ou perfis como forma de avaliação. Então aí eles apresentam para a gente algumas sugestões do que a gente pode avaliar. Então no primeiro ano, por exemplo, quais são as características básicas que uma criança precisa desenvolver, as habilidades? O uso do caderno, o uso da margem, que se escreve da esquerda para a direita, enfim, entende? Algumas habilidades assim, e aí depois vai aumentando claramente esses objetivos, a serem alcançados, e a gente vai ticando lá, vai mostrando o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito. Eu achei muito interessante e bacana esse artigo, dá uma clareada muito legal para nós. Não na questão da prática tradicional, mas sim na questão da prática construtivista, porque às vezes a gente acaba não conseguindo compreender de fato o que é a prática construtivista, como que ela deve se desenvolver, como que ela nos ajuda no dia a dia na prática docente, entende? Claro que a gente tem muita coisa ainda a aprender e estamos aqui para isso, então se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e não esqueça, ativa o sininho para que você, na verdade, possa receber a notificação do próximo vídeo que vai sair por aqui, conversando aí sobre esses assuntos que são tão importantes para a nossa prática diária, certo? E depois, para que se avalia na prática construtivista? Primeiro, a avaliação tem o objetivo de articular o conhecimento do estudante com o que ele ainda precisa aprender. Então, a gente verifica o que ele já sabe, qual é o caminho que ele precisa seguir, e aí a gente vai articulando, vai pensando em como planejar e trabalhar, percebe? Como que se avalia no caso da prática construtivista? Vou te falar. No lugar das provas, não que as provas deixaram de existir, elas ainda existem, elas são fiéis, a gente sabe. Existem, por exemplo, Prova Brasil, SAEB, enfim, todas essas provas, elas existem, portanto, nós ainda estamos com um pezinho na prática tradicional e agora eu, Lila, falando, não há a possibilidade de que deixemos totalmente de lado a prática tradicional, não é mesmo? Mas na prática construtivista, o que passa a fluir melhor são os registros, o portfólio e a autoavaliação. Então a gente fala bastante sobre registro, principalmente diário de bordo,
Tem alguns vídeos aqui já no canal onde eu falo um pouquinho acerca do Diários de Bordo, o quanto eu tenho um amor enorme por ele, não é mesmo? Muito embora esse ano eu esteja trabalhando com portfólio, então eu ainda estou construindo o meu conhecimento acerca desta ferramenta e logo mais eu pretendo vir aqui compartilhar com você, certo? Então, para concluir nesse artigo aí muito interessante sobre alfabetização e avaliação, os autores eles dizem o seguinte, que é necessário uma ampliação do fundamental e reorganização por ciclos, tá? Quer dizer, não é que é preciso, foi interessante, foi importante isso, tá? Essa ampliação do fundamental, então as crianças começaram a estudar com 6 anos e a reorganização por ciclos, que são 3 no caso que a gente conhece, né? O ciclo de alfabetização, o interdisciplinar e o autoral. E por fim, eles falam o seguinte, pro alfabetização é inclusão. Incluir o aluno, olhar para o aluno, incluir a família e fazer um trabalho em conjunto. Percebe? Muito interessante, não é mesmo? Bom, se você tem interesse em saber um pouco mais a fundo sobre este assunto, esta aula que está lá no clube, deixa aqui o convite para que você venha participar, venha estudar conosco. Estamos estudando aí, tendo aulas ao vivo todos os sábados pela manhã, aulas ao vivo também todos os domingos. E a gente vai também ao longo da semana incluindo uma coisinha ou outra. Eu espero muito ter contribuído de alguma maneira para Se Assim Eu Fiz. Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com as coleguinhas, porque assim, de alguma maneira certamente poderá ajudar. Se você tem alguma sugestão, deixe nos comentários. Espero muito te encontrar no próximo vídeo. Um beijo, até mais, tchau!